Em Santos ontem, na Praça da Independência, pelo menos 200, um pouco mais de 200 mulheres se reuniram para protestar contra o resultado daquele julgamento da blogueira Mariana Ferrer, lá em Santa Catarina, muitos quilômetros daqui, mas mobilizou as mulheres de Santos. Foi um caso que chocou o país pela agressividade do advogado de defesa do réu, um empresário acusado de estupro contra a blogueira, e pela passividade, pela espécie de conivência do promotor e do juiz em relação à agressividade do advogado. As mulheres se reuniram ontem na Praça da Independência protestando. Foi um caso que mexeu bastante com a opinião pública do país e se espera, o Conselho Nacional de Justiça, a OAB, se espera de punições para os envolvidos. Nesse fim de semana, em Guarujá, uma jovem de 25 anos, com 2 filhos pequenos, foi estuprada e morta numa casa por asfixia, numa casa abandonada. Foi na Vila Edna, perto de um baile funk, mas não há evidências de que o estupro e o assassinato tenham ligações ainda com o baile funk. Mas as mulheres protestaram nesse fim de semana em Santos e em Guarujá, mais um crime violento de violência sexual, Rodrigo. Tem sido uma situação, infelizmente, recorrente, né? Por mais que a população se manifeste contra, indignada, ainda há algumas barreiras culturais e sociais aqui no Brasil que têm que ser sobrepostas para que a mulher tenha o devido respeito, essa igualdade, né? Entre homens e mulheres. Fala-se isso como se fosse uma coisa óbvia, mas não, porque a masculinidade ainda, é uma sociedade machista, ainda impera bastante na sociedade brasileira. É muito difícil de aceitar essa possibilidade de subjugar a mulher por conta da força física, ao invés da força intelectual, do psicológico delas, tem sido uma constante aqui no país. É muito deprimente você ver esse tipo de crime, porque esse tipo de crime, ele coloca a mulher numa situação de impotência tão grande e tão sem condições de tentar se defender, que você acaba tendo a ojeriza dele por conta disso, né? O movimento com relação ao da Mariana, ele é válido, tá? Ele é válido por quê? Porque foi externado, porque foi gravado, você teve condição de ver, de auferir e de fazer os seus juízos de valor. A situação do processo, eu acho que ela ganha relevo hoje com a opinião pública contrária, por mais que você tenha que julgar não com a capa dos autos, mas com o seu conteúdo, essa capa hoje está manchada e está com a opinião pública toda observando como ela. Tem uma marca nessa capa deste processo. E se o indivíduo tivesse algum benefício de dúvida hoje com relação ao processo, por mais que se acredite na justiça, eu acho que o tiro saiu pela culatra. E uma consideração a respeito do vídeo, né? O juiz e o promotor pediram a íntegra do depoimento, eu já tive a curiosidade de acessar, e a emenda ficou pior que o soneto. O que eu quero dizer com isso? Que, vislumbrando a audiência do começo ao fim, a omissão do promotor e do juiz, na minha ótica como advogado, ela foi muito maior do que a projetada com apenas uns lances e pedaços do depoimento. Realmente esse promotor, esse juiz e principalmente esse advogado, eles precisam responder pelo que eles fizeram. O conceito do nosso tempo não permite que uma vítima seja humilhada da maneira que foi durante o julgamento. Ela era vítima, ela não era acusada. Foi impressionante o que aconteceu em Santa Catarina, mobilizou as mulheres de Santos ontem e a gente lamenta mais um crime dos quase 70 mil casos registrados, porque tem muito que não é registrado, de violência sexual no Brasil por ano.